Olá, esse é o treinamento da ferramenta da Oitial e aqui a gente vai mostrar para você como a ferramenta funciona, algumas configurações e algumas ideias do que você pode ofertar para os seus clientes e como usar isso também a seu favor, tá ok? Essa página inicial dos colaboradores aqui, as empresas podem fazer os convites, tá? O convite é bem fácil de fazer, é só colocar o nome completo e o número de telefone. Nesse momento, os colaboradores vão receber um SMS com os links para poder fazer o download do aplicativo e iniciar o cadastro. Então, para o colaborador é bem simples o processo, ele vai entrar e já faz todos os registros, porque a empresa já vai deixar configurado tudo aqui dentro, tá ok? Então, para começar, vamos lá em configurações. É a primeira área que a gente deve localizar. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem todos os menus de interação e a gente pode configurar informações da empresa, da estrutura e algumas regras também de cálculo. Tá? Dentro do Oitial é possível você adicionar localizações, então você pode ter os registros via Wi-Fi ou via GPS. Como funciona via Wi-Fi? Quando você faz a configuração, o próprio aplicativo do Oitial identifica as informações da rede Wi-Fi que está conectado ao aparelho do administrador. E a partir de então, os colaboradores que chegarem na localização desse Wi-Fi, né, no seu escritório, por exemplo, o sistema do Oitial já vai identificar que ele está lá e o ponto dele vai ser validado. O colaborador pode fazer o ponto se ele não tiver no Wi-Fi, porém esse ponto fica pendente e o gestor dele aprova. Mas se ele tiver no Wi-Fi ou na localização via GPS, o ponto dele acontece normalmente. Uma coisa interessante no Oitial é que você também pode adicionar pontos de serviço. Então, caso tenha equipes externas que prestem serviços em clientes, por exemplo, o colaborador pode marcar isso também, ou às vezes tem mão de obra alocada em um cliente, você consegue fazer o controle por cliente. Né? As jornadas, há uma série de possibilidades de jornadas, então você pode ter jornadas semanais, turnos flexíveis, turnos com escala de trabalho, por exemplo, 12 por 36, 24 por 48, 5 por 1, e é bem tranquilo para poder fazer adição. Vou mostrar para vocês uma jornada pronta semanal de 40 horas, uma jornada comum comercial. Então aqui a gente tem os dias da entrada, da saída, os horários de intervalo, eu deixei definido, mas eu também posso ter um intervalo flexível, então não importa qual é o horário, e sim a quantidade de horas que a pessoa faça. Aqui a gente pode colocar regras de tolerância na entrada, na saída, enfim, algumas regras de tolerância e limites da jornada para que os cálculos possam acontecer automaticamente. Aqui em filiais a gente pode montar uma estrutura de matriz e filiais. Então, se a empresa tiver várias unidades, ela pode cadastrar todas aqui e gerenciar os colaboradores separado. Então, ele vai ter as informações separadamente por matriz. Os cargos é legal porque quando a gente cadastra o colaborador, a gente só vai puxar essa informação. Então, aqui é importante listar todos os cargos da empresa e aí depois a gente vai atrelar ele a um colaborador. E aqui em departamentos a gente consegue criar alguns agrupamentos dos colaboradores, então separar por unidades como comercial, suporte, marketing. Então você consegue criar vários grupos e depois alocar os colaboradores aqui dentro. E em times você também consegue criar os times de supervisão. Então você tem um supervisor que é do time comercial, mas existem dois supervisores. Então você pode ter no mesmo departamento dois times separados e controlar os pontos e as informações separadamente. Aqui em regras de negócio é onde as empresas fazem as configurações de banco de horas, horas extras, adicional noturno. E as empresas no Brasil seguem várias regras, então não é nada muito padrão, mas aqui a gente consegue atender a essa variedade. Então a pessoa pode configurar como for na empresa dela ou de acordo com o acordo coletivo dela, quantos meses ela quer a duração do banco de horas, a fase de compensação da hora extra, a divisão de banco de horas. Ela consegue controlar também se tem adicional noturno, a partir de que horas ele fica disponível. E aqui em feriados, a gente pode fazer adição de feriados nacionais e regionais para que o sistema já desconsidere eles ou considere quando tem hora extra, por exemplo. Em pontos é onde ficam os registros dos colaboradores da empresa. Então aqui a gente consegue verificar quais foram as entradas, o aparelho registrado e que foi validado via Wi-Fi. Esse sinal aqui significa que o ponto foi validado. Se o ponto não tivesse aprovado, aqui estaria mostrando que esse ponto está pendente, que precisa de uma ação daquele supervisor. Então isso é importante para ter o controle. Em ausências e férias aqui a gente consegue controlar as pessoas que estão em ausência, adicionar férias também para poder ter esse controle.
Em relatórios, a gente tem uma série de relatórios de espelho ponto, folha de frequência, que a pessoa pode baixar isso para poder ter um controle melhor, ter uma visão mais administrativa mesmo do ponto. Aqui em colaboradores, a gente vê a lista de todos os colaboradores que estão na empresa e quando a gente acessa o cadastro dele, a gente consegue fazer mais inclusão de informações e dizer qual é o departamento dele, qual é a filial que ele pertence, qual é o cargo e também as localizações que eu permito que esse colaborador faça o registro de ponto, né, que o ponto vai ser aprovado automaticamente. E aqui eu fico com uma série de informações desse colaborador especificamente. Em integrações, tem duas informações legais. Aqui tem os REPs, então você pode cadastrar um relógio de ponto eletrônico, né, de biometria, para poder fazer a integração com o EITAL, através do pegador, que é o software que faz a coleta no sistema. Então, a pessoa vai baixar esse aplicativo, instalar no computador dela na empresa, e esse pegador vai fazer a comunicação com o relógio ponto para mandar para o EITAL e ficar tudo online. Tudo acontece aqui em tempo real, todas as alterações já ficam validadas e o melhor, não é preciso fazer fechamento. Então, com todas as informações configuradas, a empresa não precisa mais, no final de um período, ficar fechando o ponto e ter todo esse trabalho. O processo é muito mais automatizado. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona a versão no mobile para o colaborador. Voltamos aqui com o aplicativo e essa é a visão do aplicativo para colaborador. Então aqui no aplicativo ele vê os registros dele, né? Essa página principal é a jornada no dia, e ele consegue fazer os registros. E para fazer o registro de ponto é muito fácil. Então é oi, ele pode dar a entrada, ele pode dar tchau e ir para o intervalo. E todas as vezes que eu fiz o registro de ponto, você vê que ele já puxou a localização que eu já tinha configurado na plataforma web. Então ele vai respeitar essas informações, né? Tanto no Wi-Fi ou no GPS, ele vai conseguir puxar essas informações com base no aplicativo. Aqui em pedidos tem uma coisa muito interessante, que eu posso fazer um pedido de ajuste de ponto. Então eu posso enviar, por exemplo, um atestado médico e anexar uma foto no atestado. Eu posso pedir para o meu supervisor aprovar isso para que o ponto de ausência seja preenchido. Assim, o ponto vai sendo corrigido diariamente. Então, isso é bem bacana. E aqui no perfil ele consegue alterar as fotos, editar algumas informações, porém o controle maior fica com o administrador, que também consegue fazer isso pelo aplicativo.